fazendo com que todos eles se sintam importantes. Edu Panzi, sua pergunta para o Wagner Mancini. Ô Mancini, um abraço, obrigado por falar com a gente aqui no Itatiaia. Mancini, acho que há 5 anos, eu e meu amigo Everton Guimarães, ainda na TV Bandeirantes, a gente foi fazer uma entrevista com o Mano Menezes, então técnico do Cruzeiro, na Toca da Raposa. E no intervalo, a gente perguntou sobre treinadores menos badalados, se ele tinha algum de preferência. E ele falou com a gente, olha, o cara que é mais difícil de enfrentar os times dele, porque ele organiza time bem demais, é o Wagner Mancini. É um grande organizador de time. Eu fiquei com isso na cabeça desde então, passei a prestar mais atenção nos seus trabalhos e concordo com o Mano, você é um baita de um organizador de time. Aí eu queria saber por que, sendo um bom organizador de time, elogiado por outros companheiros de trabalho, você não consegue ter uma sequência em equipes, seja por essa loucura que é o nosso calendário, ou por escolhas suas também, né? Você fazia trabalhos sólidos no próprio América, Atlético Goianiense, optou por começar em outras equipes, até maiores, mais tradicionais. Por que você, sendo um bom treinador, não consegue ter uma sequência, Mancini? Um abraço. Boa noite, Edu. Eu que agradeço o convite, né, em primeiro lugar. Olha, realmente o futebol, ele te gera uma série de expectativas que nem sempre elas são alcançadas. Realmente eu tive alguns momentos na minha carreira de muita felicidade e tive outros onde eu penei, e isso me deu uma certa experiência. E hoje, lógico, mais maduro, a gente sabe aonde errou ao longo do caminho, as decisões tomadas. Eu sou um ser humano que acerto e erro o tempo inteiro, né? Eu acho que está aí uma grande descoberta do ser humano, porque quando você reconhece seus erros, você tem tudo para melhorar e crescer. Então eu tenho tentado aprender com os meus e com os que eu vejo aí na mídia também, e aí eu me refiro à parte profissional. Eu fiz a opção de sair de alguns clubes e eu escutei a opção de muitas vezes mais do dobro ou triplo de opções da diretoria e me tirar também. E vou citar até um aqui. Eu saí do América para assumir o Grêmio, que era um desafio muito grande, e eu fui mandado embora estando invicto e sendo líder do campeonato, né? Então, por aí você vê como as nuances do futebol ela agem dentro de um esporte que é apaixonante por todos nós, né? O que eu tenho a te dizer? O Mancini, a cada dia que passa, ele amadurece mais. Eu hoje até acho que o pingo que faltava para que eu enxergasse mais coisas sobre o futebol foi essa minha ida lá para o Grêmio, né? A minha saída do Grêmio, ela não tem explicação até hoje, ninguém parou para me explicar o porquê que eu fui demitido, e isso, de certa forma, fez com que este pingo ele viesse de encontro a um pensamento que eu já tinha e que se solidificou, que você tem que estar feliz aonde está. E se eu estou feliz no América ou em qualquer outra equipe, você tem que desenvolver o melhor que pode e não esperar nunca que vão ter dó daquilo que está acontecendo, porque um técnico de futebol ele vai passar por momentos difíceis, porque a gente vive num país e joga uma divisão. Eu tenho 18 anos de técnico já e 14 de Série A. Então eu estou muito acostumado a viver, porque eu já dirigi a maior parte das equipes do Brasil, e eu estou muito acostumado a viver todas as dificuldades que um técnico vive. Em alguns momentos eu tinha uma grande oportunidade de realizar um grande trabalho e foi tolhido de alguma forma. Então eu ainda luto por isso, eu acho que eu ainda tenho tempo para enxergar e para amadurecer mais ainda, mas realmente eu admito que em alguns momentos houve uma oscilação na minha carreira. Hoje eu me enxergo bem melhor do que tempos atrás. Hoje eu sou um cara extremamente estudioso, assisto muitos jogos, analiso muito,
Acho que a organização das equipes é um dos pontos mais fortes que eu tenho, até porque eu converso muito com o jogador e eu delego ao jogador a possibilidade de tomar decisões, diferentemente de muitos técnicos que eu tive na carreira, ainda como atleta, que me tolhiam essa chance. Eu dou muita oportunidade para que todos eles opinam e se sintam parte comprometida do processo. Mas o futebol ainda não acabou para mim, né? E tem muita coisa a acontecer e eu tenho certeza que eu vou buscar ainda muita coisa para que eu possa não mostrar, porque eu não estou aqui para mostrar nada a ninguém, mas para que eu possa realmente crescer dentro da minha profissão. Ô Mancini, eu sempre tenho por hábito, quando eu faço uma crítica a alguém, quando eu tenho a oportunidade de estar com essa pessoa, de trazer isso para ouvir o lado dessa pessoa. E, no meu papel de jornalista, eu fui um crítico da sua saída do América. Não pela questão de que técnico pode ou não pode sair, porque eu tenho uma visão muito clara que contrato é contrato, do mesmo jeito que o clube pode mandar embora, o técnico pode pedir para sair. Mas onde eu estruturei meu raciocínio naquele momento? Você é um bom técnico, como disse o Edu, e você vinha de um bom trabalho no Atlético Goianiense e a história meio que se repetiu. E eu, na minha leitura, achei aquilo ali muito forte, vindo de um cara que tem um papel tão positivo de líder da defesa dos próprios técnicos na carreira. Eu queria abrir o espaço para que você falasse sobre isso um pouco mais e até para que você possa entrar um pouquinho mais nesse detalhe, por essa posição que você tem, que é tão importante, não acaba sendo um pouco agressivo ou contraditório, Mancini, com a sua história de um cara que defende a categoria, que lidera a categoria, quando você toma uma atitude como essa, não é mais forte às vezes do que outros técnicos? João, não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso. Eu acho que a partir do momento em que eu escolhi fundar uma federação de treinadores e tomar a frente disso, é óbvio que você fica muito mais exposto. E eu entendo a sua crítica. Talvez se eu fosse jornalista, eu também teria criticado a saída do Mancini para o Grêmio, porque é uma opinião e eu tenho que respeitar as opiniões. Na minha saída do Atlético Goianiense, eu conversei com o Adson na época, botei na mesa para ele, nós não tínhamos multa rescisória e houve um consenso na saída. Na saída do América, nós também não tínhamos multa, nós tínhamos um acordo de rescisão. E eu paguei por essa rescisão. Se eu tomei a decisão certa ou errada, ninguém pode saber. Nem eu mesmo sei até hoje. Porque eu poderia ter ficado no América e ter alcançado a Libertadores, como eu poderia também ter sido mandado embora. Porque nós já estávamos em meados de outubro. Então, assim, sempre que você toma uma decisão, você dá a oportunidade para que as pessoas te julguem. E eu tomo decisões na vida, eu não fico em cima do muro, nunca fiquei. Então, se por um lado eu magoei muita gente e eu reconheço isso, e eu pedi desculpas numa entrevista a todas as pessoas que porventura se sentiram chateados comigo naquela época, mas eu tinha que tomar uma decisão. E também tem uma outra coisa que é muito relevante, eu tenho uma equipe de 5 pessoas. Eu tomo a decisão, mas eu tenho que escutar essas pessoas. Eu, antes de tomar a decisão de sair do América e de ir para o Grêmio, eu demorei 5 dias a tomar a decisão. Eu ouvi muita gente, eu ouvi gente influente no mercado, que óbvio que eu não vou citar nomes, entendeu? Então também houve um estudo para isso. Foi muito difícil tomar a decisão, porque eu tinha a impressão naquele momento que nós estávamos num período de gestação, mas que ia nascer uma criança daquele trabalho e entre aspas, que eu estaria abandonando isso. Então foi difícil tomar a decisão. A partir do momento em que eu tomei a decisão, foi a decisão mais correta até o final da minha vida. E eu não vou jamais falar que não foi, porque na vida a gente tem que tomar decisões, né? Mas eu tive a chance, a oportunidade de retornar ao América e de poder
dar para este clube aquilo que talvez eu deixei de dar no final do ano. Então eu estou muito convicto de que hoje eu tenho essa possibilidade e de que a gente vai desenvolver um trabalho realmente muito bacana e por um tempo longo. Primeiro eu quero te cumprimentar pela coragem nas duas respostas, isso é pouco comum no futebol, e pela clareza da sua posição. Muito obrigado pela entrevista.